Olá, eu sou a Paula Coutinho e esse é mais um episódio da série Semente de Gestão. Aqui nós vamos falar sobre segredos, bastidores e ideias de uma floricultura com foco na gestão do seu negócio de flores. E o tema de hoje é um tema muito legal que dá para abrir a cabeça para bastante coisa aí. Você não precisa de uma loja física para ter sucesso no seu negócio de flores. Hoje a gente vai bater um papo sobre essa ideia, sobre esse pensamento que existe dentro do nosso nicho, né? Alguns colegas me perguntam como que eu consigo levar à frente de uma forma lucrativa, né? Uma floricultura lucrativa por tantos anos aí, de uma maneira tão simples, por assim dizer, uma estrutura simples, né? Depois de 3 anos quase da Vila Flores, eu fechei a loja física e migrei tudo para um ateliê que já mudou de lugar 3 vezes, e a terceira vez foi em fevereiro desse ano, e foi para dentro da minha casa. Então, isso diminuiu bastante o gasto com a estrutura, né? E só potencializou o meu negócio, que é 100% virtual. A minha vitrine é 100% virtual, né, pelas redes sociais, e o meu contato com os clientes é 100% virtual. Na maioria dos casos, assim, eu, na verdade, não conheço nenhum cliente, a não ser que sejam amigos, ou amigos de amigos, familiares, aí acontece de eu saber quem que é a pessoa, mas isso é uma coisa até bastante curiosa aí, mas que tem dado muito certo há quase 5 anos aí, né, porque a Vila Flores está quase fazendo 8 anos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa necessidade que ainda muita gente acredita que precisa ter uma loja física para ter sucesso. Tamara, o Instagram da minha loja virtual é vilaflores.es. Vê se você consegue encontrar aí, senão eu digito aqui no chat depois para vocês. Bom, queria deixar uma coisa clara aqui, que a ideia sobre os pontos que eu vou abordar aqui hoje é de nada. Não é para ir contra a ideia de ter uma loja física, tá, gente? É só para poder enumerar as vantagens da venda online e a gente conseguir ponderar acerca do fato de possuir uma loja física. Então, assim, o intuito principal é que você faça uma avaliação, né, sobre a sua situação em específico e decida o que é melhor para o seu caso. Então, assim, não é uma aula sobre qual é a pior coisa do mundo, que é a loja física, não é sobre isso. É só para debater sobre o tema, porque é um tema que é bastante discutido entre os colegas aqui do meio. Legal. É, então é isso, sim. Eu queria deixar isso claro, que eu não sou contra a loja física. Inclusive, esses 3 anos aí que eu tive a porta aberta para a rua, né, da Vila Flores, foi uma experiência muito enriquecedora, muito legal, e eu guardo com bastante carinho esse momento aí que eu passei tendo essa loja física, porque era de fato a minha segunda casa. Só que eu comecei a perceber, como eu falei, depois de 3 anos, que uma porta aberta para a rua não me trazia todos os benefícios que ela deveria. Na verdade, 90% dos meus clientes já compravam comigo de maneira virtual, então foi aí que eu decidi fechar as portas dessa loja física. Aí sempre me perguntam, e aqueles 10%? Bom, os 10%, a maioria deles eu já tinha o contato aí pelo aplicativo de mensagens, então eu consegui trazer a maioria desses 10% que frequentavam ali a loja física para o mundo virtual, junto comigo. Então foi uma operação bastante satisfatória para todos os lados, assim, por assim dizer. Então, vou repetir, longe de mim querer que você passe a chave na porta da sua loja física e saia andando, tá?
Eu quero só te fazer pensar na melhor forma de agregar essa venda virtual dentro da sua necessidade, que pode ser parecida com a minha. Não ter absolutamente necessidade nenhuma de você ter a loja física, certo? Então, assim, outro aspecto importante antes da gente partir para as vantagens da venda online é você compreender também que não é necessário, como muita gente pensa, ter um e-commerce, ter um site e-commerce. Eu acredito muito e testei, senti na pele que as redes sociais, servindo de vitrine, são super suficientes e um celular para você receber as encomendas via aplicativo de mensagem ou mesmo ligação. Eu tô ressaltando isso porque, assim, logo que eu fechei a porta da minha loja física, eu testei esse e-commerce, gastei mais ou menos, em média, acho que até um pouco mais, de R$ 4.000 para poder, assim, rasgar e jogar no lixo. Mas eu não guardo nenhum rancor em relação a essa ideia, porque, assim, me fez entender muito bem que o público-alvo da Vila Flores queria mesmo comprar direto comigo, falar comigo e queria, sabe, esse contato, não queria o site propriamente dito, entendeu? Por mais mecânico que às vezes possa parecer uma situação de vitrine, rede social e compra por aplicativo de mensagem, é ainda muito mais pessoal do que um site, e isso, para mim e para o público da Vila Flores, funcionou de uma forma bastante satisfatória. Aí me perguntam, o e-commerce funciona? Claro, com certeza o e-commerce funciona. A gente tem aí uma série de exemplos de grandes players do mercado, inclusive do nosso nicho, que sustentam o seu negócio há anos, com pleno sucesso, através do e-commerce. Então, assim, também não é uma ideia que deve ser 100% descartada, só porque eu falei que para mim não funcionou, porque eu acredito que as coisas, e eu falo isso sempre, você precisa testar para a sua realidade para poder entender o que funciona verdadeiramente para você. Então, assim, você precisa entender e escolher a melhor forma para você vender aí no seu negócio de flores. Bom, eu separei aqui algumas vantagens do formato virtual de modo geral, mas principalmente umas vantagens da venda do formato virtual, da forma como eu trabalho, que é a única forma que eu posso, de fato, dar depoimento. Eu posso falar o que eu já testei ou não, mas a forma que eu trabalho há quase 5 anos aí, né, nesse total de 8 de existência da Vila Flores, é a forma que eu consigo dar 100% de certeza que funciona. Então, assim, a primeira vantagem que eu separei, um investimento baixo, né, desse formato virtual. Por quê? Porque você usa a sua rede social como vitrine, você precisa de um celular para poder utilizar o aplicativo de mensagem. Então, assim, tanto as redes sociais como o aplicativo de mensagens, seja o comercial, seja o pessoal, tá? Eles são gratuitos, então o investimento aí inicial é zero mesmo. E pensando, assim, no valor que você pode utilizar nas campanhas das redes sociais para atingir mais pessoas, porque a gente sabe que existe, né, essa possibilidade aí de você impulsionar, de você fazer uma campanha. Eu dei uma anotada aqui, dei uma pesquisada ali, pelo que eu uso, e você gasta no mínimo, assim, em média, R$ 35, você consegue passar 5 dias anunciando com a possibilidade de atingir milhares de pessoas com aquela sua publicação. Então, basta também você dar uma lidinha ali na plataforma, ele te dá exatamente o passo a passo, te dá as dicas boas, tem bastante tutorial online que te ajuda nessa parte, para você gastar pouco e atingir muitas pessoas principalmente dentro do raio que você atende, né, que você faz entrega,
ou de pessoas que podem ir até a sua loja física ou ateliê. Então, dá uma olhada nisso aí, que o investimento é baixo e é bastante interessante. Outra vantagem que eu separei é liberdade em relação ao horário de funcionamento. Bom, você consegue uma maleabilidade em relação ao horário de funcionamento muito maior do que se você tivesse uma loja de rua ou dentro de um centro comercial ou shopping, principalmente dentro, comparando com o shopping, né, porque tem um horário muito fixo ali de funcionamento e te deixa realmente de 10 às 10 aí, bem agarrado naquilo ali. Essa maleabilidade em relação ao horário de funcionamento, além de aumentar as chances do seu cliente conseguir falar com você, já que você usa aí o aplicativo de mensagem, né? Ele consegue já adiantar de forma geral aí exatamente o que ele precisa de você. Porque mesmo que você não esteja disponível naquele momento para poder falar com ele ali pelo aplicativo de mensagem ou pela rede social, né, por mensagem inbox, alguma coisa do tipo, ele já te adiantou o assunto, então você já consegue ir bastante preparado para poder conversar com ele, seja a hora que for. É, Outro detalhe interessante aqui, uma observação que eu deixei anotado, é que nesse aspecto, em relação aos limites que devem ser colocados em relação, assim, ao horário que a pessoa pode te procurar, ao horário que você vai respondê-la, eu acredito muito que esse limite vai de acordo com a sua disponibilidade e a sua rotina e a sua necessidade. Eu vou te dar aqui o exemplo da minha relação com isso dentro da Vila Flores. A maioria das pessoas que me procuram, elas já conseguem me mandar uma mensagem mais ou menos dentro do horário comercial. Uma ou outra envia mensagem após 6, 7, 8, às vezes 10, 11, às vezes de madrugada, mas muita gente que envia mensagem nesses horários assim um pouco mais tarde ou um pouco tão cedo, elas conseguem ter um pouco de noção que não necessariamente você vai responder ali naquele momento, mas eu nem acho que elas ficam muito esperando isso não, o que elas esperam realmente é resolver a demanda delas naquele momento que ela pensou naquele assunto, e a demanda inicial dela é entrar em contato com você. Então, assim, eu acho que a gente nem deve ficar bravo quando acontece alguma coisa desse tipo. Claro que raras exceções você precisa deixar de forma verbal esse limite, mas eu acho que se uma pessoa te manda mensagem fora do horário que você está trabalhando, é parte de você eleger se você vai responder ou não. Então, se você ficar chateado com essa pessoa, você vai ter dois trabalhos: ficar chateado e deixar de ficar chateado e resolver se você vai responder ou não naquele horário. Você pode ir lá na bio do seu aplicativo de mensagem, colocar o horário que você responde mensagens, mas as pessoas vão continuar mandando o horário que elas bem entendem. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, elas querem resolver essa primeira demanda, que é entrar em contato com você, já que ela não pode e talvez nem queira ir até a sua loja física ou o seu ateliê. Então, assim, coloque limites onde precisam ser colocados limites, mas não fiquem chateados com essa troca de comunicação, porque ela amplia muito o horizonte de comunicação entre você e o seu cliente. Então, tenta não podar isso de uma forma negativa, porque você pode acabar desconectando, você pode acabar criando uma situação que vai ser difícil reverter, entendeu? Então, se você for colocar limite, deixa de forma bem delicadinha aí, que vai dar tudo certo. Flor com Amor P. A live vai ficar gravada? Então, a live vai ficar salva, né? Então, não. A princípio ela não fica salva, mas como a gente está numa semana que está acontecendo aula todos os dias, a gente está elegendo algumas aulas para poder deixar aqui
subir aqui no nosso IGTV, no YouTube e no Facebook. Então, se você puder, acompanhe aí o conteúdo, que vai ser bastante legal. Outro aspecto positivo em relação ao virtual, né? Menor custo para manutenção. Como eu falei antes, lá no início, eu ponderei bastante em relação à Vila Flores, como é que estava sendo aquele custo ali, né, da minha loja física, porque uma loja física, ela possui uma série de demandas de custo pré-estabelecido, que todo mundo já conhece, né? Aluguel, funcionário, estrutura de loja. Na estrutura de loja você precisa de um expositor, você precisa de uma prateleira, você precisa de uma vitrine. Eu não vou colocar aqui a câmara fria barra freezer, porque de qualquer forma no seu ateliê você vai precisar ter isso, mesmo que você não tenha loja física, né, para facilitar a sua vida. Então, assim, já com a venda 100% virtual, é possível o meu ateliê ser dentro de casa, que é a minha situação hoje em dia, como eu falei antes. O meu ateliê dentro de casa, ele funciona super bem, ele funciona 24 horas por dia para mim, porque é só eu sair da sala, do quarto, da cozinha, do banheiro, de todos os lugares, e ir até o meu escritório, onde fica o meu freezer para armazenamento das flores de corte, onde ficam as minhas coisas aqui de embalagem e tudo mais. Então, é uma situação que eu encontrei desde fevereiro desse ano, que está funcionando extremamente bem para mim, que foi, inclusive, uma coisa que me deixou bastante confortável quando a pandemia começou e todas as coisas tiveram que ser fechadas aí. E eu continuei funcionando normalmente, inclusive a demanda até cresceu, porque eu tinha essa possibilidade aí de continuar funcionando sem nenhum problema, né? Então, dá uma avaliada nessa questão do custo que você está tendo na sua loja física, para que você consiga balancear se está valendo a pena tudo que está sendo comprado diretamente na loja física. Não faça um comparativo errado, gente. Divide as suas vendas, vê exatamente tudo aquilo que foi comprado diretamente dentro da sua loja física, para você entender se está valendo a pena. Ela precisa pelo menos atingir um ponto de equilíbrio. Eu, na minha opinião, acho um ponto de equilíbrio ficar assim, para mim é ficar no vermelho. Então, porque se você fica trocando 6 por meia dúzia, se você vende na sua loja física apenas o que você precisa para quitar suas despesas de loja física, na minha concepção, ela não vale a pena. Então, você precisa ou tentar reverter esse cenário, vender mais na sua loja física, ou definitivamente migrar 100% para o virtual. Bárbara, também trabalho em casa, e a Flor com amor. Deve ser no AP, né? Isso aí que você falou que também trabalha desde junho em casa. Poxa, legal, tá vendo aí? A galera tá apoiando a iniciativa de trabalhar direto de dentro de casa, porque realmente vale a pena. Somos aqui a prova viva disso, que está funcionando. Bom, outra vantagem do virtual em relação ao físico é alcance mais amplo de consumidores. Bom, numa loja física, normalmente você vai prestar atenção que o alcance em relação aos seus clientes é em relação aos passantes na rua, né, ou shopping, ou centro comercial, seja lá onde ela se localize, e daqueles que fazem uma busca no Google, uma busca em algum aplicativo para poder achar o seu negócio, mas assim, acaba girando bastante em torno daquele consumidor que mora no seu bairro, que mora na sua cidade, que mora o mais próximo possível ali da sua loja física. Já na loja virtual, você consegue atingir um número muito maior de pessoas, principalmente usando aquelas ferramentas, né, que eu mencionei antes, das redes sociais. Então, assim, também te abre uma situação que costuma acontecer muito comigo aqui na Vila Flores. Muita gente encontra as redes sociais da Vila Flores por conta da divulgação das postagens no orgânico, e também por conta das campanhas que eu costumo fazer.
Então, assim, muita gente que mora fora e tem família, amigos que moram aqui no raio que eu atendo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Então, a Grande Vitória aqui é uma região que eu atendo quase que em sua maioria. Então, muita gente de fora consegue, por conta dessa efetividade do meu trabalho virtual, encontrar a minha floricultura, já dá aquela girada ali na vitrine, né, na rede social, como eu costumo chamar, e fazer uma contratação muito mais efetiva e dinâmica e muito mais cômoda para essa pessoa. Porque você imagine que, por exemplo, você morando em outro país, existe uma diferença aí de fuso horário, e nem sempre consegue pegar uma loja de rua aberta para poder fazer essa negociação. Aí, como é que ela vai ver esses produtos que são produzidos ali? Enfim, é uma situação que é bastante cômoda. E eu acredito que, assim, dentro da minha cartela de clientes, deve ter mais ou menos uns 5 a 10%, variando, né, mês a mês, que são de fora daqui, mas que encomendam comigo pela facilidade de conseguir fazer todo esse trâmite pelo aplicativo de mensagem e deixar o seu familiar, amigo, quem é mais que seja, que mora aqui no meu raio de entrega, muito mais feliz recebendo flores. Bom, outra vantagem é em relação aos resultados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu mencionei lá as ferramentas das redes sociais, elas nos oferecem uma série de possibilidades. E uma delas é você conseguir medir os seus resultados de uma forma rápida e dinâmica. Por exemplo, uma promoção realizada, você consegue acompanhar esse resultado ali na plataforma 24 horas por dia, sabe? Em tempo real, você vai vendo o quanto que aquilo está convertendo, quantas pessoas salvaram, acessaram o seu link do WhatsApp e às vezes não necessariamente te chamaram no aplicativo de mensagem, mas deixaram salvo. Se ela acessou o seu link, há uma grande possibilidade dela ter deixado aquilo ali salvo nos contatos para uma situação posterior. Então, assim, se você fosse fazer uma promoção no mundo físico, seria possível ter acesso aos resultados? Obviamente, senão a gente nem faria, né? Senão ninguém faria. Mas demanda muito mais esforço para colher os dados corretos e também para avaliar esses resultados. As plataformas das redes sociais, elas conseguem oferecer para a gente tanto relatórios de resultados, quanto uma avaliação se aquele resultado está correspondendo àquele objetivo final que você colocou ali na sua campanha, no seu impulsionamento. Eu não vou entrar muito em detalhes na relação entre impulsionamento e campanha, mas só para vocês entenderem que são duas coisas diferentes. Impulsionamento é quando a gente vai ali na nossa foto, na nossa arte, no criativo que a gente postou no nosso feed da rede social, e aperta o botão impulsionar e faz aquela campanha de uma forma muito mais rápida. E existe uma outra forma que você vai no business do Facebook e coloca ali, você cria uma conta de publicidade de campanha para você, e você consegue criar uma campanha ali do zero, de uma forma que é um pouco mais, um pouco não, muito mais completa do que o impulsionamento. Aí você pode me perguntar, o impulsionamento funciona como a campanha funciona? O impulsionamento funciona. Só que a campanha, pelo fato dela ter um funil muito mais arrojado, onde você pode eleger muito mais critérios para poder atingir o seu público final, né? Para converter e para fazer a situação que você deseja com aquela campanha. Por exemplo, eu quero vender um produto X, então eu vou fazer uma campanha para poder vender esse produto, e normalmente quem compra esse produto é o meu cliente que tem a faixa etária tal, que mora em tal lugar, em tal bairro, em tal cidade,
que possui normalmente o gosto assim, assim, assado, é homem, é mulher, você pode colocar até faixa de ganho financeiro ali, mas enfim, é muito mais completo. Então, se é muito mais completo, se te dá muito mais elementos, obviamente a sua análise de resultado e o seu resultado, ele também vai ser muito mais completo. Então, só para vocês entenderem, quando eu falo duas palavras, elas são quase a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, né? E para o impulsionamento é um pouco mais fácil para quem é bastante leigo nessa situação de fazer campanha pela rede social, mas é possível também você aprender a fazer campanha, tem bastante gente aí no mercado ensinando, e a própria plataforma do Facebook, ela tem um, um FAQ ali, né, de perguntas e respostas, um guia que consegue te guiar exatamente o passo a passo do que você precisa. Eu confesso que é um pouquinho complicado no começo, mas depois que você pega o jeito, é só você ir replicando as campanhas que você já criou, porque o molde vai ser basicamente o mesmo. Então, como eu disse na live de ontem, dar o primeiro passo, né, tentar, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer, mas a gente precisa passar pelos outros dois poderes mágicos aí, que é persistir e imergir no assunto, para se tornar o melhor. Outra situação que eu coloquei aqui como vantagem do negócio 100% virtual ou, em sua maior parte, virtual ou bastante agregado com a sua loja física, se é que você tem uma. A parte do emocional. Eu inseri aqui esse quesito como uma vantagem porque eu acredito que a velocidade que um atendimento ou venda em formato virtual acontece, ele acaba por satisfazer de uma forma muito, assim, muito satisfatória a ansiedade do cliente. Por quê? Porque, como eu falei antes, às vezes a ansiedade dele é muito grande para poder fazer aquele primeiro contato. Então, quando ele consegue fazer aquele primeiro contato sem um horário fixo, né? Lógico que não significando que você vai respondê-lo imediatamente, já dá uma cessada naquela ansiedade primeiro de conseguir mandar aquelas flores para alguém que está fazendo aniversário, a pessoa não quer esquecer de jeito nenhum, porque é uma ocasião especial, então já dá uma cessada nessa ansiedade. E também eu consigo incluir aqui a observação para você, eu deixei aqui anotado, inclusive, para não esquecer. A aula 3, eu mencionei os tipos de clientes. Então, eu acho que pode te ajudar a enxergar aqui esse aspecto de uma forma mais ampla. Até para conseguir entender como que você deve tratar cada cliente. Eu li um roteirinho de uma pesquisa que eles elencaram 27 tipos de clientes. Mas lá nessa live 3, eu separei os 5 que eu mais vejo aqui na Vila Flores e que eu acho os mais importantes para você aprender a forma como lidar com eles aí. Então, eu deixei essa observação aqui na parte do quesito emocional, na satisfação aí do quesito emocional por meio do formato virtual de venda, porque o seu cliente, ele fica menos ansioso quando ele consegue falar mais rápido com você, e também quando ele consegue ter acesso ao tipo de produto que você vende, então ele vai ter acesso ali por meio da sua vitrine na rede social, então ele vai ficar cada vez menos ansioso, então eu acredito que seja um aspecto importante, um aspecto bastante positivo nesse formato virtual. Outro aspecto importante é a exibição dos produtos. Bom, quando se trata das redes sociais aí, eu acredito que o carro-chefe sejam as fotos que vocês fazem dos produtos de vocês. E quando eu falo as fotos, não é só pegar uma foto ampla do negócio, não, tá, gente? Dá uma trabalhada aí nessas fotos dos detalhes e coloca num carrossel de fotos ali, na mesma postagem, começando pela foto principal e pede para seguir para o lado para poder ver esses detalhes, porque isso cria uma situação bastante interessante, que
o cliente se sente cada vez mais próximo do seu produto. Então, assim, essa situação das fotos é uma possibilidade que só o virtual permite de uma forma, assim, tão habitual e tão tranquila, né? Porque imagina você ter uma loja física e você exibir os seus produtos apenas por foto. Não tem a menor chance, né? Você precisa ter uma vitrine ali física e essa vitrine virtual, ela minimiza bastante o seu gasto com perda de estoque, porque você não precisa ter uma vitrine viva. E nesse quesito das fotos, eu também coloquei outra observação aqui para eu não esquecer. A primeira live que eu fiz aqui no Instagram da Floricultura Lucrativa, e também está disponível no Facebook e no YouTube, foi uma live com um fotógrafo, que é amigo meu, o Boniolo, e a gente elencou ali juntos várias dicas para você tirar fotos caseiras mesmo, sem precisar contratar um fotógrafo, várias dicas que você consegue aplicar dentro da sua casa, dentro do seu ateliê, dentro da sua loja física. Então, eu acho que vale a pena dar uma conferida aí nessa primeira live. É só você descer tudo aí no feed que você vai conseguir enxergar lá no IGTV essa live, tá bom? Bom, eu acho que, assim, essas são as principais dicas que eu posso elencar para vocês em relação à situação do formato da venda pelo virtual. Então, assim, mão na massa, pega essas anotações aí das dicas que eu passei, bora avaliar o seu negócio físico e ver se realmente está valendo a pena. E eu vou ressaltar mais uma vez, da mesma forma que eu fiz lá no começo, essa aula não é para você passar a chave na sua porta e sair correndo da sua loja física, não, tá? É só para poder, às vezes tem coisas que a gente, estando dentro do negócio, a gente não consegue enxergar de uma forma tão ampla. Então, quem está vendo de fora, às vezes, e quem já passou por muitas situações, consegue enxergar aí umas vantagens que às vezes a gente acha que é uma coisa boba, que não vai agregar, mas agrega muitíssimo nesse relacionamento com os clientes e os possíveis clientes de uma forma que vai aumentar as suas vendas, vai maximizar os seus lucros e vai te deixar aí com um negócio de flores, uma floricultura lucrativa, que é o objetivo aqui das nossas aulas. Então, não esquece de dar uma olhadinha na primeira live que tem aqui no nosso IGTV, e não esquece de dar uma olhadinha na aula 3, que saiu semana passada, que fala uns pequenos detalhes lá sobre clientes, que é uma coisa muito interessante para você poder aprofundar o seu estudo, caso você esteja pensando aí ou um pouco perdido em que parte que eu devo estudar primeiro. Eu acho que essa é uma das mais importantes, você saber como tratar o seu cliente, e o seu cliente, né, é uma pessoa, e são pessoas absolutamente diferentes umas das outras. Então, eu acho que é bem importante saber se comportar com cada tipo de cliente para que você consiga efetivar aí o seu resultado preterido, que é a venda, ou, na pior das hipóteses, criar uma conexão com essa pessoa que está conversando com você, de forma que ela não vai te esquecer, e a próxima vez que ela precisar de flores ou algum dos produtos com os quais você trabalha, ela, sem pestanejar, ela vai te procurar, com certeza. Se alguém tiver alguma pergunta, só colocar aí nos nossos comentários aqui, na nossa abinha de perguntas, que eu vou responder. Mas, fora isso, por hoje é só. Depois me conta aí o que vocês acharam nos comentários, ou se tiver alguma dúvida também, não quiser mandar por aqui, quiser me mandar por mensagem inbox, fica à vontade. Eu estou sempre online, estou sempre ali a postos para que a gente consiga juntos elevar o nosso mercado de flores, de negócios de flores, seja você florista ou dono de floricultura, porque eu acredito que é um mercado com bastante potencial e dá para você ter uma floricultura lucrativa, basta você saber trabalhar os elementos corretos, e eu estou aqui para te ajudar nisso.
tá bom? Obrigada por quem assistiu aí do começo até o final, por quem chegou depois, e para quem vai assistir depois também. Muito obrigada e até a próxima.